A pastora Tabita pediu para que a Giovana estivesse traduzindo. So Tabitha told so Diana could translate it. Porque nós tínhamos uma pessoa aqui que só fala inglês. Because we had someone here that just speak English. E eu creio que mais do que isso, And I believe that more than that, o Senhor é quem faz a obra the Lord is who makes the work. e o Senhor vai falar aos corações das pessoas, And the Lord will talk in everyone's heart, até mesmo online. even online. E nós estamos muito felizes de estar aqui. And we are very happy to be here. Esse é o primeiro desafio da Giovana traduzindo uma pregação. This is her first challenge of translating Yes, message. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la também em outros momentos. but I'm sure that the Lord is going to use her in Amém. other moments. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Open your Bible in Matthew chapter 17. Eu vou ler do verso 24 ao 27. I'm going to read from the verse 24 to 27. Mateus 17, Matthew 17, 24 ao 27. 24 to 27. Então nós vamos ler nas duas versões. So we're going to read in the two versions. Eu vou ler em português e a Giovana vai ler na sequência em inglês. I'm going to read in Portuguese and she's going to read in English. Amém? Mateus capítulo 17, do verso 24 em diante. Matthew from chapter 17, 24 to 27. Diz assim, eu vou ler todo, depois a Giovana lê em português. I'm going to read everything and then she reads in English. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não os escandalizá-los, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-o a boca, e você encontrará uma moeda de 2 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu e o seu imposto. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others?" "From others," Peter answered. "Then these sons are exempt." Jesus said to him, "But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours." Amém. Amen. Aleluia. Esse texto é um texto muito especial para mim. This text is a very special for me. E quando eu leio esse texto, eu sempre lembro de algo que aconteceu em minha casa. And when I read this text, I always remember of something that happened in my house. Mas antes de eu contar o que aconteceu, eu gostaria de te fazer uma pergunta. But before I tell you what happened, I want to ask you a question. Você já se perguntou alguma vez, será que Deus está me vendo? Did you ever wondered if God is seeing me? Perguntou, será que Deus está vendo a minha história, a minha dor, o meu sofrimento, o que eu estou passando?
Did you ever wonder, is God seeing what I'm going through? A minha dor, My pain, o que eu estou passando. what I'm going through? De vez em quando nós nos perguntamos isso, será que realmente Deus está me vendo? Sometimes we make this question, is God really seeing me? Será que Deus está vendo aquilo que está acontecendo na minha casa? Is God seeing what is happening in my house? E quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que tudo vê. And when I look to this text, I see a God that sees everything. E como eu disse, ao ler esse texto, sempre me traz à memória algo que aconteceu em minha casa. And as I said, always when I read this text, I remember something that happened in my house. Quando eu casei com a Michelle, a mãe da Giovana, When I got married to Michelle, Giovanna's mother, nós mudamos para uma casa e não tínhamos carro. we moved to a house and we didn't have a car. Então a garagem ficava sem ser utilizada. So the garage, we didn't do anything with it. E então nós resolvemos fazer um pequeno lago na garagem. So then we did a little lake in our house. E nós colocamos alguns peixinhos nesse lago da garagem. And we put some fish in the lake. Sabe aqueles peixinhos amarelos? You know the yellow fish. Compramos alguns, cerca de 14 ou 15 peixes e colocamos no laguinho. We brought some around 14 to 15 and we put it in the lake. E a Michelle se apega com muita facilidade aos animais. And Michelle Gosta muito de animais. really like animals. E então ela resolveu dar nome para cada um dos peixes. So then she gave it names to every fish. E cada um dos peixes tinha um nome e eram todos nomes bíblicos. And every fish had a different name and it was all Bible names. Então nós tínhamos lá o Moisés, So we had Moses, nós tínhamos o Elias, we had Elias, Elai, nós tínhamos a Esther, we had Esther. nós tínhamos alguns peixes com nomes bíblicos. We had some fish with Bible names. Mas de vez em quando chovia muito But sometimes it rained a lot e aí transbordava o lago and the lake would overflow e algum peixe saía para fora and the fish would go out e vinha a morrer porque nós não víamos que saiu. and would die because we didn't see that it have gone out. E então, quando isso acontecia, a Michelle ficava muito triste. So then when this happened, Michelle would become really sad. E a Michelle falou, Ju, eu quero te pedir um favor. And Michelle said, Jude, I'm going to ask you a favor. Quando morrer o próximo peixe, não compre mais nenhum. When the next fish died, don't buy any other. Porque sempre que morria, eu substituía com um novo. Because every time I died, I would get another one and substitute it with a new one. E ela falou, eu não quero mais que faça isso, porque eu tenho muito carinho por eles. I don't want you to do this anymore because I really like the fishes. Passaram alguns dias And then after some days, e veio uma chuva muito forte. and it came to really strong O rain. lago transbordou. The lake overflowed. E quando eu cheguei em casa da igreja, And when I arrived at home from the a church, Michelle ainda não tinha chego em casa. Michelle haven't arrived yet. Eu vi que tinha um peixe morto do lado de fora. I saw that there was a dead fish outside. Eu of the- peguei o peixe na minha mão I got the fish in my hand. e eu olhei bem cada detalhe do peixe. And I looked well at every detail of the fish. Eu joguei ele no lixo. I put him in the bin. Eu corri e comprei um outro muito parecido com aquele. I ran and bought another one really similar to that one. Eu pensei, a Michelle nem vai reparar. I thought Michelle is not gonna notice. Mais ou menos uma hora depois, More or less 1 hour later, a Michelle chegou em casa she arrived at home e ela pegou a Bíblia. and she got the Bible. E nesse período de verão ela costumava ler a Bíblia sentada com os pés dentro do lago. And in the summertime, she used to put her feet inside of the lake. Pode devolver.
for devotional. E a Michelle então fez isso, sentou para poder ler a Bíblia. So then she sat there to read the Bible. E ela começou a olhar os peixes. And she started looking at the E fish. de repente ela me chamou, Ju, vem aqui, por favor. And then suddenly she said, "Can you come here, please?" Eu falei, sim, Michelle. Yes, Michelle? Ela falou, Ju, eu não estou encontrando Pedro. Cadê o Pedro? Ju, I'm not finding Peter. Where's Peter? Eu falei, Pedro, eu creio que o Pedro está no céu com Jesus. Peter, I believe that Peter is in heaven with Jesus. E ela falou, Ju, eu estou falando do peixe Pedro. And she said, "Oh, Ju, I'm talking about the fish, Peter." Eu falei, eu não sei quem é o Pedro. And then he said, "I don't know who is Aí Peter." ela falou, Ju, o Pedro não está aqui, Ju, Peter is not here. mas tem um outro peixe aqui parecido com o Pedro. But there's another fish here that looks just like Peter. Mas não é o Pedro. But it's not Peter. O Pedro morreu e você comprou outro peixe. Peter died and you bought another fish. E eu baixei a cabeça e falei, me desculpa. And then I said to her, "I'm sorry. Eu falei, realmente eu fiz isso. I really did that." Mas eu fiquei impressionado como a Michelle conseguia lembrar de cada um dos peixinhos que estava ali. But I was surprised that she could remember every fish that was in the lake. E quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 17, And when we read this text of Matthew 17, nós passamos tão rápido que não percebemos alguns detalhes desse texto. we read it so quickly that we don't see some details in this text. Esse texto fala de um dia que, depois do Senhor pregar o dia inteiro, This text talks about a day after Jesus preached Jesus the whole day. volta para casa com seus discípulos. Jesus come back with his disciples. E Jesus anda um pouco mais rápido e Pedro vai ficando para trás. And Jesus walks a bit faster and Peter starting to. E Jesus entra na casa e Pedro fica do lado de fora. And then Jesus enters in the house and Peter was outside the house. E então chegam dois cobradores de impostos. Then arrives two Tax tax collector. collectors. Tax collector, yes. E pergunta para ele, o mestre de vocês não pagam impostos? And asked him, "Does your teacher doesn't pay the tax?" E Pedro disse, sim, ele paga impostos. And Peter said, "Yeah, he pays the tax." E Pedro então entrou na casa pensando aquilo. Then Peter goes inside the house thinking of that. E o texto nos diz que antes de Pedro falar qualquer coisa, And the text says that before Peter says anything, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, Jesus asks Peter, "Peter, quem paga, de quem os reis da terra cobram impostos? from De quem os reis da terra? Yes. From whom do the kings of the earth collect the duty and taxes?" Pedro, dos filhos ou dos estranhos? From their own sons or from others? Pedro diz, dos estranhos. Peter said, "From others." Jesus diz, mas para que ninguém fique falando de nós, But Jesus says, "For no one to start talking about us, vai ao mar, go to the lake, pegue o peixe, get the fish, abre a boca, open his mouth, tem uma moeda dentro da boca, there will be a coin inside his mouth. tira a moeda, Take the coin, paga o meu e o seu imposto." pay mine and your taxes." Esse texto é um texto muito rico. This text is really rich. E eu aprendo muitas coisas com esse texto. And I have learned a lot from this. A primeira coisa maravilhosa que esse texto mostra The first wonderful thing that this text says é a respeito de um Deus que conhece todas as coisas. is about a God who knows everything. Deus que conhece toda a criação. A God who knows all his creation. Deus que conhece a todos. A God who knows A everyone. Michelle conhecia poucos peixes no lago, Michelle knew some of her fishes in the lake. mas aqui nessa passagem Deus diz, Pedro, pegue o anzol. But here in this text, Jesus says,
Go and get the line e vai ali no cantinho do mar da Galileia. and go to the side of the lake. Lança o anzol. Lança. Take the first fish. And then take the first fish you catch. Abre a boca dele. Open his mouth Você vai encontrar uma moeda. and you're going to find a coin. Deus estava dizendo, nesse momento está passando um peixe ali naquele cantinho. Jesus was saying that in this moment there was going a fish E ele tem uma moeda em sua boca. and he had a coin in his A mouth. Bíblia não fala como aquela moeda foi parar na boca do peixe. The Bible doesn't say how that coin was in the fish's mouth. Talvez aquela moeda caiu no mar da Galileia. Maybe that coin just gone in the lake. O peixe viu a moeda caindo The fish saw the coin e engoliu aquela moeda. and swallowed the coin. Mas o texto está mostrando como Deus, como Jesus conhece toda a criação. But the text is saying how Jesus knows everything. O texto está, Jesus está dizendo, tem um peixe que engoliu uma moeda e ele está naquele cantinho do mar da Galileia. Jesus is saying that there's a fish that swallowed a coin and is in that corner of the lake. O Senhor que nós servimos, The Lord how we serve, Ele conhece os peixes que estão no mar da Galileia. He knows the fish that is in the lake of Galilee. Ele já tinha dito para Pedro em outra ocasião, He already said to Peter in another occasion, você pescou a noite inteira. you tried to Get the fish. get the fish all night, E não pegou nada. but you haven't got any. Mas lança a rede mais uma vez. But throw the line once more, E você vai pegar muitos peixes. and you're going to get a lot of fish. Mas agora Jesus não está falando de muitos peixes. But now Jesus isn't talking about a lot of fish. Ele está falando de um peixe. He's talking about one fish. Isso mostra que o Deus que nós servimos This shows that the Lord who we serve conhece muitos peixes, knows a lot of fish, mas conhece cada peixe individualmente. but knows every individually fish. O Senhor que nós servimos The Lord who we serve conhece todos os peixes do mar da Galileia, knows every fish from the Galilee lake. conhece todos os peixes dos rios, Know every fish from every lake. conhece todos os animais da terra, Knows every animal from the conhece earth. todos os pássaros no céu, Knows every bird in the sky. porque Ele criou todos esses animais. Because He created them all. Mas Ele mesmo disse, But He said, o Deus que conhece e cuida dos animais, the Lord who created, take care of the animals. conhece você e cuida de você. Knows you and take care of you. A primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto The first thing that I learned from looking at this text é que Deus conhece toda a criação. is that Jesus knows, that the Lord knows everything. Quando eu olho aqui para essa igreja, When I look at this church, eu vejo alguns irmãos I saw some friends, e eu conheço o nome de poucos, and I don't know the name of them all, mas o Senhor conhece cada um individualmente. but the Lord knows every name. Ele conhece a sua história. He knows your history. Ele conhece onde você mora. He knows where you live. Ele conhece onde você trabalha. He knows where you work. Ele conhece você por completo. He knows every part. A Bíblia diz que Ele conhece e te chama pelo teu nome. The Bible said that He knows you and He calls you by your name. A Bíblia diz que Ele conhece quantos fios de cabelo há na sua The cabeça. Bible said that He knows how many hair you have. Yeah. Ele conhece todas as coisas, He knows everything, mas Ele conhece cada um de nós individualmente. but He knows every one of us individually. A segunda coisa que eu vejo The second thing that I see é que Ele não só conhece do lado de fora, is that He just doesn't know from the outside. Ele conhece também do lado de dentro. He also knows the inside. Ele diz, vai ao mar, pega um peixe, He says, go to the lake and get the fish. abre a boca Open his mouth e você vai encontrar uma moeda and you're going to find a coin que está entalada nesse peixe. that is in the fish. Estava travada na boca do peixe, It wasn't his presa na mouth. boca do peixe. It wasn't his mouth. The Okay. coin.
Estava ali entalado. It was there. O Deus que nós... Was Está, Stuck. está. O Deus que nós servimos The Lord Howard não nos conhece somente do lado de fora. doesn't just know us from the outside. Ele conhece do lado de dentro. He knows us from the inside. Ele sabia que aquele peixe tinha engolido uma moeda. He knew that the fish had swallowed a coin, E aquilo iria impedi-lo de se alimentar. and that wouldn't let him eat. Aquilo ali iria sufocá-lo. That would suffocate it. Aquilo ali iria prejudicar a sua vida. That would O Deus que nós servimos, the Lord Howard o Senhor que nós viemos aqui louvar, the Lord Howard came here to praise. Ele também conhece por onde você tem andado. Also knows where you have been walking. Ele conhece aquilo que você tem comido. He knows what you have been eating, Mas Ele conhece a sua alma. but he knows your soul. Ele conhece aquilo que está entalado na sua alma. He knows something that is swallowed in your soul. Ele conhece aquilo que está te sufocando. He knows something that is suffocating you. Aquilo que está te prendendo, te amarrando. The thing that is Prendendo. Translate, please. Tighten you. Ele sabe aquilo que está te prendendo. he knows the thing that is tightening you. Ele sabe aquilo que está te trazendo preocupações. You know what is giving you worries. Ele sabe o que sufoca a sua alma. He knows what suffocates your soul. Ele conhece quando você chora sozinho. He knows when you cry alone. Ele estava vendo um peixe entalado no fundo do mar da He Galileia. was seeing a fish No fundo do mar da Galileia. down in the lake of Galilee. Ele também vê homens e mulheres dentro de quartos e banheiros na Inglaterra chorando por causa de uma dor na alma. He also sees women, men and women crying at their home alone. Ele conhece o seu interior. He knows what is inside you. Ele conhece a sua dor. He knows your pain. E a terceira coisa maravilhosa And the third wonderful thing é que ele diz: Pedro, tira a moeda. is that Peter, take the coin away. Aquilo que está sufocando o peixe What is suffocating the fish e usa para pagar impostos. and uses for pay the taxes. O Senhor mostra algo maravilhoso. The Lord shows something Aquilo que estava matando o peixe something that was killing the fish nas mãos do Senhor in the hands of the se Lord transforma em uma bênção, transforms em pagamento de taxas. in a Blessing. blessing. Yes, thank you. You're doing well. Isso também acontece conosco. This also happens to us. Aquilo que traz dor à nossa alma. What is giving us pain in the soul. Quando nós colocamos na mão do Senhor, When we put it in the hands of the Lord, Ele pode transformar em bênçãos para a nossa vida e vida das outras pessoas. He can transform it in blessings from our lives and for the others. Eu quero contar um testemunho para encerrar I want to tell a testimony de um homem que foi um amigo muito querido da pastora Tabita. of a man who was a really loved friend from our pastor Tabitha. O nome dele era Davi. His name was David. O Davi já não está conosco, ele está com o Senhor. David is not with us anymore, he's with the Lord. O Davi, ele quando jovem começou a se envolver com drogas. David, when young, he started to get involved with drugs. Quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. When he was 12 to 13 years old, E então ele começou a roubar dentro de casa para comprar drogas. then he started to steal from inside his home E to os- get the drugs. E a mãe dele colocou ele para fora de casa. And his mom put him outside. E o Davi foi morar na rua. And David was living on the street. E ele ficou durante 10 anos morando na rua. And he was 10 years living in the streets.
Ele ficou, então, num total de 15 anos usando drogas pesadas. So from a total of 15 years, he was using heavy drugs. Até que um dia, alguns irmãos de uma igreja começaram a evangelizá-lo. Until the day, some friends from a church Começaram a falar de Jesus para ele. started talking about Jesus for him. E o Davi, então, resolveu ir para a casa de recuperação. And David started going to Rehab. Hã? Rehab. Casa de recuperação? Rehab. 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 Rehabilitation. Rehab. Ok. It's okay, no problem. Yeah. A igreja então mandou Davi para este lugar. So then the church put David in Rehab. that place. Entraram em contato com a mãe, And they got in contact with his mother. e a mãe falou: eu não acredito mais que ele vai ficar livre das drogas. And his mother said, I don't believe that he's going to be free of the drugs. Porque anymore. nós já pagamos para ele e ele foge desses lugares. Because we already paid for him and he just escapes us this way. Mas passaram um mês, But after a month, 2, 3, 4 meses, 2, 3, 4 months, e o Davi permaneceu firme. and David was firm. Ele ficou 1 ano neste lugar. He was a year in this place. Ele entregou a vida dele para Jesus. He gave his life to Jesus. E ele se livrou das drogas. And he didn't use drugs anymore. Ele casou com uma jovem daquela igreja, He got married with chamada Débora. He got married with someone from his church that was called Deborah. E um dia ele pediu para mim: pastor, eu quero contar o meu testemunho. And one day he asked me, Pastor, I want to tell my testimony. Foi num culto de missões, eu creio que a irmã Tabita estava lá. It was a mission service. I believe that Tabitha was there. E quando ele foi para frente, ele falou: irmãos, esse mês And then when he came to the front, he said, Friends, this month está completando 10 anos que eu estou livre das drogas. is completing 10 years that I don't use drugs anymore. E aquele dia tinha familiares e amigos presentes no culto. And in that day, there was family and friends. E in ele, that service. ele contou o testemunho dizendo: quando eu parei de usar drogas, And he said his testimony that when he stopped using the drugs, os médicos fizeram exames e me disseram: the doctors done an exam and said, você não vai poder fazer cálculos porque a sua mente está muito prejudicada. you can't calculate because your mind is really Compromised. compromised. E o Davi, aquele dia, ele disse: apesar dos exames médicos, Even because of the Medical test. médico teste, eu estou aqui para testemunhar I am here to testify que eu trabalho numa fábrica de móveis that I work in a mobile factory, e nos últimos 3 anos and from the last 3 years, eu ganhei como o melhor vendedor da minha empresa. I won the best seller from my company. E eu faço cálculos de milímetros e centímetros. And I calculate millimeters to centimeters. Cálculos muito difíceis I calculate really que difficult os médicos disseram que eu não poderia fazer. that the doctor said that I couldn't do. E não somente isso, And not just that, ele pegou e levantou 2 livros de poesias. he got and he put up 2 books, poetry books, E disse: e eu escrevi esses 2 livros, and said, I wrote these 2 books que já foi traduzido para espanhol e para inglês. that have already been translated to Spanish and E English. está contando o testemunho de como Deus me libertou. And he's talking about the testimony of God set me free. Naquela noite, muitos irmãos da nossa igreja enviaram o link do culto para familiares. In that night, loads of friends of our church sent the link to their family. Porque alguns deles tinham parentes que estavam ainda envolvidos com drogas. Because some of them had parents that was
envolvidos com drogas. Um, E eles então estavam dizendo, o Deus que libertou Davi, and they were saying that the Lord had set David free, pode também libertar o meu parente. can also let my family be free. Mandou para amigos e disse, pode libertar seus filhos. They sent it to their friend and said, he can set your sons and daughters Your son. free. O que eu estou dizendo é que aquela situação na vida do Davi, What I'm saying is that situation in David's life, que era uma história de dor, de sofrimento, de vergonha e de morte para a família. História de dor that was the story of pain e de sofrimento para a família. and Suffering. Suffering. suffering for his family. Nas mãos do Senhor, In the hands of God, se transformou em um testemunho para outras famílias. transformed in a testimony for another family. Aquilo que sufocava o peixe The thing that suffocated the se fish, transformou em pagamento de impostos. transformed in tax A- payment. Aquilo que matava o Davi The thing that was killing David, se transformou em testemunho de vida. transformed in a life testimony. Aleluia. Alguns meses depois do Davi dar esse testemunho, So months after David said that testimony, naquele dia ele contou que ele se transformou em um missionário, in that day he said that he was transformed que into a ele foi fazer missionary, missões na that África. he did missions in O Africa. testemunho dele é muito grande, The testimony of him é was muito really bonito, It's really amazing. mas alguns meses se passaram. But some months after, O Davi estava em casa, David was at home. ele chamou a esposa para orar He said for his wife to For pray. e de joelho na sala da casa. Ele dobrou o joelho na sala da casa. On He his was in knees. his knee. On And his he knees. was on his knees and started praying. Decidido. E ele começou a orar And he started e praying. de repente ele respirou And then he prayed. e ele faleceu orando. And he died praying. Foi morar com o Senhor. Glória, Was glória. living with God. Permaneceu firme. He was firm. Foi liberto para a glória do Senhor. He was free for the glory of God. O que nós viemos dizer aqui é algo muito simples. What we came here to say today is something really simple. O Deus que conhece o peixe do mar da Galileia The Lord that knows the fish from the Galilee lake conhece você. knows you. O Deus que sabia o que aquele peixe tinha engolido The Lord who knows what that fish has swallowed sabe aquilo que você está passando. knows what you have been going through, Sabe aquilo que você está entalado. knows what is on your throne. O Deus que fez aquilo se transformar em uma história de bênção The Lord who made that be a blessing story pode também transformar a sua dor em uma história de bênção. can also transform your pain in a blessing story. Aleluia! Hallelujah. Agora eu quero orar. Now I want to pray. A oração não precisa traduzir, The prayer doesn't need to translate, mas eu quero orar por você. but I want to pray for you. Feche os seus olhos nesse momento. Close your eyes at this moment. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui presente e aqueles que estão nos assistindo em suas casas, no trabalho, onde essa live está chegando. Senhor, esse texto que nós acabamos de ler, que mostra o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que conhece a nossa dor, o Deus que conhece aquilo que está sufocando, o Deus que conhece a nossa história, continua sendo o mesmo Deus. Senhor, olhe esta tarde para esses irmãos que estão aqui, para aqueles que estão assistindo, seja qual for o momento, ou agora na transmissão, ou vão assistir depois. Senhor, que a Tua palavra possa tocar no coração dos Teus servos, e que aquilo que está trazendo dor, aflição, angústia, aquilo que está entalado na alma deles, o Senhor possa estender as mãos, mostrando
que o Senhor é um Deus que conhece o nome, conhece o choro, sabe quando choramos sozinho, sabe quando choramos e ninguém vê, e o Senhor é o único que tem poder para mudar a nossa história, para transformar a nossa dor em alegria, assim como o Senhor diz na sua palavra: júbilo em vez de pranto, coroa em vez de cinzas, salto de alegria onde há dor e amargura. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha, toque, renove, fortaleça e transforme a vida dos teus servos, que nós possamos olhar para a tua palavra e ver que o Senhor conhece toda a criação. Amém. Que a nossa vida não está passando desapercebida aos seus olhos, mas o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar, antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Assim como disse o salmista: se eu subir ao mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo, lá também tu estás. Não há lugar onde o Senhor não possa nos ver. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, e o Senhor tem poder para aliviar, para mudar a nossa história e transformar a nossa dor em um testemunho de bênção e de vida para outras famílias. Faça isso também essa noite, Pai, esse fim de tarde, início de noite. Transforma a vida nesse lugar. Senhor, transforma os corações. Traga esperança, Senhor, para os teus filhos, para as tuas filhas, Senhor. Senhor, talvez, ó Deus, alguém entrou aqui e essa semana ficou pensando: será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo a minha história? E o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o Senhor vê, que o Senhor conhece, que o Senhor sonda, que o Senhor sustenta, que o Senhor está presente e que o Senhor muda a história. Que assim seja, em nome de Jesus. Assim oramos e já agradecemos pelo grande milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Amém. Que o Senhor os abençoe grandemente. Pastora Tabita. Amém. Glória a Deus. Pode ir, Marta. Pode ir. Era só fazer assim. Irmã Marta, vem, irmã Marta. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Que o Senhor possa tocar ao seu coração e que você saiba que você é conhecido por Deus.